minha convidada já está hoje aqui, tá? E eu sei que tem um monte de gente aí também sabendo aí, que eu sei que a Igreja Batista Filadélfia já fez aquele uau, sabe quando disseram assim? Quem vem hoje é a pastora Leudes. Então, para mim é um grande prazer, pastora Leudes. Prazer todo meu. Coisa boa. Dar um bom dia, né, para os telespectadores do Como Vai Você, né? Um programa que tem abençoado muito as nossas vidas. Amém, é verdade, pastora. É verdade. Né? E é essa a nossa intenção, né? Que bom. Orientar pessoas, cuidar de pessoas. Um tema como esse, por exemplo, o de hoje, né? Mulher, aprenda a se amar. Eu fico observando uma coisa, que tem muitas mulheres que elas querem ser amadas. Mas como é que eu posso ser amada se eu não me amo? Como é que o outro vai me amar se eu não me amo? Se eu não estou me valorizando, se eu não estou me respeitando, se eu não estou cuidando de mim, se eu não me aceito da forma que eu sou, né? Então hoje nós precisamos, a minha intenção é justamente tocar o seu coração e mexer com a sua mente mesmo, é sacudir mesmo a sua mente, porque mente é feita para isso, os nossos pensamentos é para isso, é para a gente chegar e dizer assim, aonde eu preciso mudar, aonde eu estou errada, não é aonde o outro está errado não, é aonde eu estou errada. Então mulheres, se hoje você está vivenciando determinados sofrimentos, determinadas humilhações, sabe? Determinado apedrejamento, então, mulher, por favor, vamos parar de mendigar amor. Nós não precisamos disso. Você não merece isso, mendigar amor. O amor, ele precisa ser natural, ele vem de dentro. Né? Vem de dentro de nós e vem de dentro do outro. Então, para de mendigar amor. E para isso, pastora, tem muitas mulheres que eu percebo, inclusive dentro da própria igreja, né? Que elas confundem demais essa coisa da submissão. Né? Então, elas acreditam que submissão é justamente ela estar assim, sujeita a todo tipo, até dessas humilhações já citadas aí, né? E de qualquer outro tipo de maltrato, né? Ou de grosseria feita pelo próprio marido. E aí eu gostaria que a senhora pudesse explicar melhor, né? Para essas mulheres, para todas as mulheres hoje da sociedade, né? O que é realmente a submissão? Então, Cláudia, como você falou no início, né, as mulheres elas precisam reconhecer o seu valor em si e já começa daí. A partir do momento em que a mulher ela sabe o verdadeiro significado da submissão, ela vai encarar de uma forma espontânea. E a submissão nada mais é que alinhar-se, né, debaixo de uma liderança, de uma autoridade, e ela vai render o que é isso? Respeito, obediência, mas não uma obediência cega, uma obediência forçada, tem que ser algo espontâneo, né? Algo espontâneo dela. E aí, com isso, ela vai exercer o quê? O papel de uma missão de apoio, de facilitar, gerando o quê? Gerando um bom relacionamento, né? E dentro do seu lar, dentro de um ambiente onde ela estiver inserida. Então, primeiramente, ela tem que entender que submissão não é ser escrava, não é ser inferior, de forma nenhuma é você render naturalmente, né, um respeito, né, a uma liderança, ao homem, né, ao seu esposo, né, que isso não tira de nenhuma forma o respeito dele para com ela de forma nenhuma. É verdade. Agora, veja só, elas não percebem uma coisa, submissão, olha que papel importante, apoio, né? Foi o que a pastora aí resumiu, acredito que de uma forma muito prática. Tá? Ela disse tudo já, você é uma auxiliadora, nós somos um apoio, e apoio é algo extremamente importante. Com certeza. Não é verdade? Exatamente. Ô Leudes, por exemplo, para eu hoje estar aqui, nós estarmos aqui com esse cenário tão lindo, né? Eu precisei de apoios. Exatamente. Concorda? Sim, com né? certeza. E o apoio começou dentro de casa, porque eu preciso que alguém cuide dos meus filhos. Não é assim, Leudes? Exatamente. Eu preciso que nesse momento é o meu marido.
que estar cuidando do meu filho para eu poder estar aqui. Não é um apoio, Leudes? Com certeza. Não é? Então, isso não torna ele inferior a mim, nem me torna superior a ele. Com certeza. Né? Assim como a minha equipe, para todos estar aqui, toda essa coisa bonita para podermos oferecer às pessoas, eu precisei de apoio. Então, eu não construo isso aqui sozinha. Cláudia, sem esse apoio, como é que estaria Cláudia? Né? Assim são as mulheres, assim são os homens. As mulheres precisam ver justamente isso, que elas são apoio. Ou seja, você pode fazer alguém crescer e crescer também. Crescer junto, né? E crescer juntos, não é verdade? Na verdade, Cláudia, a mulher, ela tem que entender isso. Muitas vezes, pelo fato dela não compreender o sentido da submissão, impede dela se submeter ao homem. E isso gera um conflito no seu lar, né, no seu relacionamento. Então, ela tem que entender que não é ela ser inferior, ela está apoiando. E quando o marido cresce, quando aquela pessoa cresce, ela cresce junto, né? Ela cresce junto. Então, tem que ficar bem forte, bem patente a ela, que ela é auxiliadora, ela é o apoio, né? E o homem é o que é, por quê? Porque ela está ali ao lado, auxiliando, ajudando ele, né? Agora vamos lá, vamos partir para esse outro lado do machismo. Tem homens aí, agora é para vocês, homens, não é, pastora? Agora é para eles, né? Eles entendem essa submissão da esposa, não é? Como alguém que está abaixo dele, né? Então, isso chega a ser machismo, pastora? Cláudia, não necessariamente machismo. Eu não encaro a submissão como machismo de forma nenhuma. Em todos os âmbitos, né, da sociedade, onde você estiver inserido, você vai ter que se submeter a alguém, não é verdade? Sim. Vai ter que ter uma liderança. Exato. Então, cada um vai exercer o seu papel. Então, às vezes, a submissão ela está atrelada às pessoas à questão do machismo, mas não é de forma nenhuma. Por quê? Porque a mulher ela vai ter o seu papel. E são muitos, não é verdade? Demais. O papel da mulher são muitos, assim como o homem. Então, eu acho assim que a mulher ela já tem atribuições demais. Por que ela se meter nas atribuições do homem, sim? Às vezes ela não quer se submeter ao homem. No entanto, ela quer ser protegida, ela não quer a responsabilidade pela decisão que foi errada, entendeu? Então, deixa para o homem. A mulher, ela tem que cuidar da sua casa. Hoje, a mulher moderna, ela tem 1001 atribuições, seja no cuidado com os seus filhos, seja no trabalhar fora, como profissional. E quando ela tem um cargo em igreja, né, na sua religião, então ela também exerce. Então, tem muitas coisas. Então, por que brigar? Por que haver esse conflito? Não é machismo de forma nenhuma, né? Cada um exercendo o seu papel. Cada um exercendo. E aí, Cláudia, eu vejo assim que muitas vezes o homem, ele acha que autoritarismo é igual a autoridade. Não é, são coisas totalmente diferentes. O autoritarismo vai ser um abuso de poder. Já a autoridade não. A autoridade se refere à ordem, né, à proteção, à organização. Isso que o homem tem que prover para o seu lar, né, para a sua esposa, para a sua família. Então, não considero de forma nenhuma como machismo, mas o homem exercendo o seu papel e a mulher também sendo facilitadora, né, para ajudar, apoiando ele. Isso, né? Quando eu falo assim no machismo é porque, infelizmente, você sabe que existe, né? Os homens aí, com as suas grosseirias, né? Com palavras ofensivas, que eu digo que essas palavras, elas são poeiras. Poeiras traz bactérias. E bactérias a gente não vê a olho nu, né? É verdade. E bactéria desenvolve aí doenças, né? Então, o que é que a gente presencia? Mulheres doentes emocionalmente, mulheres doentes psicologicamente. Por quê? Porque cada palavra que é dita fere a alma, machuca. E aí é quando eu fico me perguntando muitas vezes, e eu estou às vezes também diante de algumas mulheres e digo assim, peraí, olha aí. Olha que de repente são vocês que estão permitindo isso. Porque, afinal de contas, não é bíblico?
Não foi o próprio Jesus que disse assim, amai ao próximo como a si mesmo? Ou seja, não foi ele que mandou que nós nos amássemos primeiro para depois amar o outro? Porque como é que nós iremos conseguir? Como é que você consegue amar o seu marido se você não se amasse? Como é que você conseguiria, não é, Leudes? Como é que eu posso passar amor para os outros se eu não me amo? Então, de repente, muitas mulheres hoje, em nosso meio, na sociedade em geral, elas estão sofrendo maltratos, porque maltratos não só é físico, elas estão sofrendo maltratos emocionais e elas estão se permitindo. O que de repente você poderia dizer para essas mulheres? Que essa submissão, ela não vai deixar ela inferior, não vai ser rotulada como uma escrava de forma nenhuma do seu lar, do seu marido, de forma nenhuma. Mas vai dignificar o quanto ela é mulher, o papel dela, né, como mulher. Porque quando ela entende esse significado, não vai ser forçado. O homem, ele exerce, né, dessa forma, da forma grosseira, muitas vezes, não são todos os casos, mas a maioria dos casos. Por quê? Porque a mulher, ela se impõe, ela não se submete, ela quer exercer, e o marido, para não ficar por baixo, então ele vai assim, não, olha, quem manda aqui sou eu. Né? E aí, o que acontece? Vai acontecer essa submissão forçada, e ela vai se submeter forçosamente. E aí, isso vai gerando o quê? Problemas na sua alma, né? Aquelas doenças na alma, que ela vai estar ali tudo bem, vai ser a esposa ideal. No entanto, ela está sendo forçada. Mas, mulher, você tem que ser o quê? Essa submissão tem que ser voluntária do seu coração. Não encarar o seu casamento, não encarar o seu lar como um campo de batalha de forma nenhuma. O nosso lar é um grande campo, onde ali nós estamos lutando com o mesmo objetivo, cada um, né, na sua área de atuação. E nós, mulheres, devemos administrar, e bem administrado, aquilo que cabe a nós administrarmos, né? Muito bem. Quer nos seguir? O programa Como Vai Você, você entra lá, tem Cláudia Correia de Melo, tá certo? Cláudia Correia de Melo. E eu tenho a minha página também do programa Como Vai Você, tá ok? Me adiciona lá, vai seguindo, ok? Mas vamos voltar aqui a pergunta aqui de uma telespectadora, tá, Leudes? Vamos lá. Uma pergunta aqui da Rose. Obrigada, tá, Rose? Beijão para você. A Rose, ela faz uma pergunta muito interessante. Disse assim, como é que a gente faz quando o marido não assume o sacerdócio da casa? Então, Rose, o que eu posso lhe falar? Existe muitos casos dessa forma, onde o homem, ele não se posiciona, né? E pelo fato dele não se posicionar, isso não quer dizer que você não vai fazer nada de forma nenhuma. Mas você, como a própria palavra de Deus, ela fala que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Né? E temos também exemplos, né, de mulheres na Bíblia. Um exemplo desse, Cláudia, é Débora, né? Uhum. Débora, quando o homem não se levantou, né? Então ela se levantou na batalha. Ela batalhou, né, diante do exército de Israel, e nem por isso deixou de fazer. E ali Deus concedeu uma grande vitória. Devemos estar... Não digo na frente, mas nós não podemos paralisar de forma nenhuma. No entanto, deixar bem claro o papel do homem, aquilo que ele tem que fazer. Porque muitas vezes nós mulheres, nós tomamos a frente, né? Nós tomamos a frente e o homem acha que não, se ela está fazendo, eu não vou fazer, né? Eu vou ficar... cômodo. É muito cômodo para ele. Mas sempre... Nós, com a nossa sabedoria vinda dos céus, né, da parte de Deus, temos que saber conduzir essa situação de forma a não gerar um conflito no seu relacionamento com este homem e fazer, e sempre lembrar ele, né, Cláudia? Lembra, olha, o seu papel, né, de sacerdote, de homem, de estar ali cuidando, de estar chamando ali para orar os filhos, né, para estar ali na frente, porque o homem é o cabeça
do lar. No entanto, ela vai ficar inerte de forma nenhuma. Ela vai fazer a sua parte, ajudando o homem a romper, né? A romper Isso. e a se posicionar. E a se posicionar homens. É porque tem homens que realmente eles ficam lá parados, né? E aí a mulher ativa e está vendo que o lar está sofrendo, seus filhos estão sofrendo, e aí, já que você não toma uma posição, alguém tem que tomar. Na ausência de um líder, alguém tem que surgir como? Com certeza. Não é? Então, se a mulher, ela de repente está fazendo esse papel, pode ser porque você, de fato, não está tomando, né, exercendo o papel que você deveria exercer. E aí isso sobrecarrega a própria mulher. E aí já tem um outro lado, né? Existe outro lado também de mulheres que nem sequer permite que eles abram a boca. Elas já vão tomando a frente de tudo, fazendo tudo, resolvendo tudo, aí é meio complicado. Né? Mas esse posicionamento do homem pode gerar isso, né? Exatamente, da mulher, ela sempre tomar a frente e ela se acostumar com isso. Ela né? se acostuma. Ela se acostuma e ali vai, e isso gera consequência para os filhos, né? Enorme, né? Porque quando nós mulheres somos submissas ao nosso esposo, isso vai gerar, se nós temos filhas, né? Isso já vai gerar, né? Futuramente, famílias, mulheres que vão se submeter ao marido. Esse é um exemplo, referência. né? É referência, né? A gente sempre tem que ter esse cuidado. E os pais têm que ter esse cuidado, né? Sempre de estar vendo, lembrando que eles são espelho para aquela futura geração, futura família que vai se levantar. Verdade. Lembrando, mulheres, olha, ser submissa não é você baixar sua cabeça e permitir que ele faça com você o que ele bem entender. Não é isso. Nós somos apoio, nós somos auxiliadoras, nós somos complemento. Então, isso é o nosso papel é extremamente importante na vida do nosso lar, né? Ao lado dele. Isso é extremamente importante. Então, levantem a cabeça. Se você está aí sofrendo, morrendo, se acabando, vamos para o diálogo, porque precisa ser resolvido um problema. Ele existe e você vai precisar ser bem firme, olhar para ele e dizer, de hoje em diante, eu não admito mais que você fale ou me desrespeite dessa forma. Ou você age, ou ele vai continuar fazendo do mesmo jeito. Tá? Então, de repente, é a tua forma de você estar lidando ali com a situação que também pode estar causando todo aquele mal. Né? Então, precisa ser muito bem analisado isso aí. Olha para você, olha para ele, olha até que ponto você está certo, aonde ele está certo. Você precisa avaliar. Faça as suas correções, faça as suas mudanças. Agora, levante a cabeça. Levante a cabeça, quando eu digo levantar a cabeça, não é partir para bater um no outro, não, porque isso aí é agressividade, isso aí não chega a lugar nenhum. É você dialogar. E dialogar é assim, ó, bilateral, tá? Um fala, o outro escuta, depois o outro escuta, o outro fala, e aí eu escuto, isso é diálogo. E precisa ser bilateral, ok? Mas vamos falar um pouquinho dessas máscaras que essas mulheres carregam, né? Quantas mulheres, de repente, estão pertinho de nós, pastora? Sim, exatamente. E rindo ali, mas aquele sorriso sofrido, por exemplo. É verdade. Mas, Cláudia, é porque elas não entendem o verdadeiro sentido dessa submissão. Então, ela entende como um fardo pesado para ela, em que talvez ela aprendeu de sua mãe, a sua mãe falou que ela tinha que ser assim, tinha que obedecer assim. Como você falou, um ponto-chave, que é a questão do diálogo, né? Quando acontece o diálogo, com certeza não vai haver esses sofrimentos, não vai haver essas máscaras. Por quê? Porque a mulher ela vai se expressar, ela vai falar, olha, eu não gostei, sabe, você falou assim, será que nós não podemos fazer assim, fazer assado? Então, com o diálogo, o relacionamento ele tende a crescer. Então, aquilo que era um autoritarismo começa a se transformar numa autoridade, onde a intenção dessa autoridade é colocar ordem na casa, ordem no relacionamento e proteger. Porque quando a submissão
a autoridade do homem no lar, ela tem que trazer isso, a proteção para a mulher. Ela como o sexo mais frágil, né? Então, muitas vezes a gente quer fazer, a mulher ela já conquistou tanto, a mulher moderna já conquistou tantas coisas, né? E às vezes acha que ela se submeter vai ferir ela de forma nenhuma. É humilhante. É humilhante, não é de forma nenhuma. E aí ela se submete assim, forçadamente. E aí ela se esconde numa máscara, mas não é isso. Então, chegou a hora dela tirar essa máscara e ela falar abertamente, olha, eu queria que você me tratasse assim, sabe? Porque o que nós temos? Temos muitos casos, Cláudia, de mulheres que o seu marido é drogado, o seu marido é alcoólatra. Aí ela diz assim, mas como é que eu vou me submeter a este homem, né? Mas ela não tem que se submeter aos erros dele, ela tem que se submeter à posição de quem ele é, que ele é o esposo, de que ele é o cabeça, né? Então, quando há esse entendimento por parte da mulher e por parte do homem, com certeza não haverá esse conflito, né? De forma nenhuma. E eu ilustro, sabe, Cláudia, de uma forma bem simples, uma dobradiça de uma porta. Existe vários anéis. E aqueles anéis, para ela constituir uma dobradiça, ela é preciso se juntar. Aqueles anéis vão se encaixar um no outro. E eles encaixam um debaixo do outro. E é assim a submissão, assim é o lar, né? Quando eles se juntam, ele forma ali algo para que foi destinado. E ali, independente do seu posicionamento, ele deixa de ser mais importante do que o outro. Nenhum deixa de ser ferro, porque eles continuam sendo aquele ferro, não é verdade? Continua sendo aquele ferro. E ali eles vão constituir uma família, independente da posição. Eles têm os seus valores em cada posicionamento. Então, a mulher tem que entender isso, né? É verdade. Respeito, né? Respeito, acima de tudo. Respeitando o outro. E respeito não significa medo, né? Então, você não precisa ter medo do seu marido. Ele tem que te respeitar e você respeitá-lo, tá certo? E olha mais, tem tantas coisas que e nós vamos conversar em outros programas aqui, né? Nós vamos nos aprofundar, porque esse tema, ele é imenso. Você sabe perfeitamente. Se a gente for entrar agora no diálogo, por exemplo, né? Com certeza. Quantos erros existem aí no diálogo e por isso há tantas confusões, há tantos conflitos dentro de casa. É verdade. Porque diz assim, mas eu falei com ele, mas qual a forma que você falou com ele? Não é assim? Então, mas nós vamos conversar sobre isso, tá certo? De outras vezes aí, a gente vai ter os nossos encontros, combinado? O importante é que hoje, você como mulher, a partir desse momento, você saiba o seu valor, você aprenda de fato a se amar. Pastora, para nós finalizarmos aqui, em poucas palavras, qual o recadinho que a senhora tem para todos que estão nos assistindo nesse momento? Então, com certeza, a mulher ela precisa ser amada, ela precisa ser bem resolvida, com certeza. E isso quando ela aprende os princípios, né, da palavra de Deus, isso ajuda muito, ajuda ela a crescer. Como a própria palavra diz que a mulher, ela precisa ser sábia para edificar o seu lar. Que nós, mulheres, possamos ser sábia, adquirir a sabedoria do alto, para que nós possamos se submeter, para que nós possamos apoiar, para que nós possamos ser facilitadora do nosso lar, para um bom andamento de uma família feliz na presença de Deus. Muito bem, muito obrigada, viu, Leudes? Foi um prazer imenso. Prazer todo aqui, meu. Tá? Foi uma beijão honra. em sua família e que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Tá bom?